Graça e paz, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais aqui, mais um dia, para mais uma aula. Hoje é a quarta aula, princípios cristãos, princípios da liderança cristã, né? Hoje é a quarta aula do Ministério Cristão. Aí hoje nós encerramos essas 4 aulas iniciais do Ministério Cristão, tá bom? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula, ok? Vamos estar tratando de alguns assuntos aqui. Vou estar compartilhando minha tela aqui com os irmãos. Vamos lá. Os princípios da liderança cristã. Nós estaremos usando aí a página 77, tá? Do nosso livro oficial do curso, tá bom? É o curso de oficiais. Bom, hoje nós vamos estar aí tratando desse capítulo 9. São 4 páginas para tratar desse assunto, porque nós vamos abordar a questão ética, né? A questão ética. E o nosso livro, você acompanha aí, pode acompanhar tanto no slide quanto no próprio livro. No próprio livro, você vai ter o conteúdo completo. No slide eu tenho alguns resumos aqui, tá? Que eu coloco no slide para ficar mais fácil a apresentação para os irmãos que estão aí acompanhando na modalidade EAD, tá bom? Ética e ética cristã, tá? Estamos sempre tomando decisões. Ninguém decide num vácuo ético. Qualquer decisão nossa se baseia em pré-concepções, pré-convicções e valores adquiridos com o passar do tempo. Né? É bem interessante nós tratarmos essa questão da ética, e a grande verdade é que a ética... O que é ética? Eu tive um chefe, na época que eu estava trabalhando, que ele falava muito sobre essa questão ética. E às vezes eu conversando com ele, falava assim, a ética, ela pode ter um valor para mim e pode ter um valor diferente para você. O que é ética? O que definir ética? Como definir ética? Né? O iniciozinho aí da nossa aula. Aquilo que pode ser ético para você, pode não ser ético para mim. Então, o que isso significa? Que a ética ela é produzida, como diz aí no nosso slide, no nosso livro, que através de quê? De decisões. Através de decisões que partem de alguns princípios que nós, seres humanos, nós temos. Todos nós temos alguns princípios. E através desses princípios, cada um de nós elaboramos e criamos condutas morais e imorais, condutas éticas e não éticas. Isso parte de cada indivíduo, tá? O grande X da questão, o grande problema, ele está associado quando o meu padrão de ética é diferente do seu padrão de ética. Aí gera alguns conflitos, e é isso que nós vamos abordar aqui. Antes de nós entrarmos no conceito de ética mais espiritual, mais bíblico, né? Nós vamos dar uma passadinha no que é ética. E eu trouxe um vídeo para os amados irmãos, um vídeo de um filósofo bem conhecido, que é o Sérgio Cortella, Mário Sérgio Cortella, um trechozinho de uma entrevista que ele deu para o canal GNT. E eu quero compartilhar com os irmãos. É um videozinho rápido, eu acho que é 1 minutinho, 2 minutos, alguma coisa assim, tá bom? Escutem, prestem bastante atenção para que nós possamos começar a nossa aula através das palavras desse homem muito inteligente, Sérgio Cortella, um homem muito inteligente, um filósofo muito inteligente, que ele vai trazer um conteúdo bem legal para a gente. Vamos escutar aqui, ficar atentos. A ética é um conjunto de valores e princípios que a gente usa para decidir nossa conduta. A vida, como nós somos livres, nos coloca 3 perguntas. Quero, posso, devo. Há coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas eu devo, coisas que eu devo, mas não quero. Como é que é? Isso significa que a ética, olha só, a ética são os meus princípios para decidir se aquilo que eu quero é aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Há pessoas que, porque querem e podem, acham que
posso, mas não devo. Por isso a ética, acima de tudo, é escolha. Quando você pergunta, por que algumas pessoas são de um modo e outras são de outro? Porque elas fazem escolhas diferentes. Nessa hora, só para te dar um exemplo, eu não acho que a ocasião faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Milhares de pessoas todos os dias no nosso país se deparam com a ocasião do deslize e não deslizam. Pagam a conta, tem dificuldade, sofre privação, mas não degenera. Nessa hora, ética é escolha. Eu posso escolher na vida o malefício ou o benefício. Você sabe disso, nós somos capazes de sermos anjos ou demônios. Eu sou capaz, por exemplo, quando eu era criança, de na escola, meu irmão vinha correndo e eu o ajudava. Mas também eu mesmo era capaz, quando ele passava correndo ao meu lado, colocar o pé para ele atenção. Eu sou capaz de dizer para minha mulher que eu a amo, mas sou capaz também de pegá-la firme, uma coisa que eu sei que eu vou machucá-la. Por isso é escolha, sempre é escolha. Por isso ética não é cosmética. Ética não é uma coisa que a gente usa de fachada e que possa ir degradando no nosso dia a dia. É possível acabar com a corrupção? Essa é sempre eu, jamais. A corrupção não tem fim porque ela exige algo. Para ela terminar, é preciso que acabe a liberdade humana. A corrupção é uma possibilidade. Ela não é uma obrigatoriedade. Uma sociedade pode cercar tudo que limite que a liberdade seja mal usada. Mas ela, para terminar, teria que extinguir a liberdade humana. Legal, né, irmãos? É claro que ele traz algumas questões ali que para nós não, algumas vezes não condiz, né, por sermos cristãos. Ele não é um cristão, mas ele é um filósofo muito respeitado, muito expressões que eu quero abordar com os irmãos aqui. Ele vai dizer que a ética é o conjunto de valores e princípios. Vem lá, valores e princípios que nós aprendemos ao decorrer da nossa vida, né? Desde quando criança, o papai, a mamãe já vai nos instruir com aquilo que é certo e aquilo que é errado. Isso são princípios. Princípios que são baseados, muitas das vezes, em uma honestidade, em um padrão de conduta que vem dos nossos pais, que veio dos nossos avós. E esses princípios, cada um vai ter um princípio diferente. Entendeu? Então, cada um, de repente, os mesmos princípios de ética da qual eu fui criado podem divergir do princípio de ética que você foi criado. Então, esses princípios e esses valores que vão constituir ao longo do tempo a mente de um ser humano o seu padrão ético. Então, você fala o seu padrão ético. Como o Sérgio Cortella falou lá, né? Tem coisas que eu quero, mas não posso e não devo. Coisas que eu posso, mas não devo. Na verdade, eu coloquei aqui, quero, posso, devo. São questões a serem analisadas. E dentro do meu padrão, deixa eu colocar minha canetinha aqui, meu marcadorzinho aqui, que eu gosto de passar o marcador de texto. Isso aqui, isso. Então, quer dizer, tem coisas que eu quero, mas eu posso. Eu quero. Eu posso, mas eu devo. Tem coisas que eu até posso, mas eu devo. É isso que o Cortella vai dizer. Aí eu escrevo aqui embaixo, resumindo a sua palavra, a sua frase, né? Há coisas que eu quero, mas eu não posso. Coisas que eu posso, mas não devo. E coisas que eu devo, mas eu não quero. São meus princípios para definir se o que eu quero é aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. E no final ele encerra dizendo sobre escolhas, né? Que o que vai determinar na totalidade a ética da pessoa são os seus princípios e as suas escolhas. Porque eu posso ser dotado de bons princípios morais, éticos. Muitas vezes meus pais me educaram dentro de um padrão ético bom, com princípios bons, mas a escolha é minha. Eu é que vou decidir se eu posso aquilo que eu quero e se eu devo fazer aquilo que eu posso fazer. Então, são esses princípios
que eles vão dar molde, né, modular aí a questão ética nossa, não é verdade? Vamos lá. Vamos passar. A ética entre líderes é uma área da ética cristã. Em si mesmo, a palavra ética não define o tipo de ética em questão. Existem muitas éticas. De modo geral, a ética é o estudo de princípios e valores que definirão o certo e o errado. Bem, então, como nós já até abordamos anteriormente, e para concluir aqui, está na página 77 do curso de oficiais, tá? Se você quiser olhar aí no livro, fica à vontade. Às vezes é um pouco melhor, porque está mais completo. Mas ele vai dizer que existem várias éticas. Aí você vai me perguntar, mas como assim existem várias éticas, professor? Na verdade, existem vários princípios que formam éticas diferentes. Visões de éticas diferentes. Aquilo que é falta de ética para mim pode não ser falta de ética para você. Quer ver um exemplo muito clássico, um princípio muito básico? De repente, na casa de algum dos irmãos, é falta de ética almoçar sem camisa, sentar na mesa sem camisa, ou até mesmo nem sentar na mesa, comer lá no sofá. Seja uma tremenda falta de ética. Para uma outra família, aquele princípio já pode ser um princípio comum. As pessoas não sentam na mesa, comem no sofá ou onde quer que elas queiram comer. Então, são princípios diferentes dentro de cada ambiente familiar. Quer dizer, cada família vai ter seu princípio de ética e de conduta ali. Então, isso é uma prova de que existem, de fato, padrões ética diferentes. Né? O que ele fala ética diferente. Eu acho que os padrões de ética são diferentes. E aqui o livro, no finalzinho lá da página 77, ele vai nos deixar alguns princípios de éticas, né? Algumas éticas. Éticas humanistas, que ele vai dizer assim, ética filosófica ou secular. Secular. Ética filosófica ou secular. Que é o que eu considero que seja a nossa ética padrão. Né? Essa daqui eu considero que seja a ética, ele vai declarar no slide, não tem, mas se você olhar no livro, na página 77, assim, que busca a verdade e o bem pela razão humana. Quer dizer, essa é a ética do nosso dia a dia. Não digo no ambiente cristão, digo num ambiente total, humano, digamos assim, em sociedade. Essa seria a palavra mais correta. Nosso ambiente é sociedade. Eu com meus vizinhos, no meu trabalho, na escola, na faculdade. Essa é a ética filosófica ou secular. Como é a ética que vai fazer com que o meu direito não venha ferir o direito do outro, né? Essa é a ética de comportamento natural e normal dos nossos dias de hoje, que busca o quê? A verdade e o bem pela razão. Quer dizer, ele busca a verdade. Quem não é verdadeiro pratica uma falta de ética, digamos assim, né? E tratarmos o bem e a razão. Eu acho que define bem aí essa questão de ética, uma ética natural, uma ética secular, tá bom? E também filosófica. Aí ele vai trazer uma segunda ética aqui, a ética hedonista. Tá? Eu vou passar rápido por essas características éticas, porque não tem tanto abordagem. O que é mais importante para a gente é o que vem depois, tá? Que é o aspecto da ética cristã. Mas vamos lá. Ética hedonista. O certo é agradável, o que dá prazer. Todos temos um pouco dessa ética. O cristianismo reconhece certa legitimidade da busca do prazer e da felicidade, mas considera essa ética egoísta, pois coloca tal busca como o princípio maior e fundamental da vida. Quer dizer, essa ética hedonista, ela consiste em dizer que não pode ser falta de ética, ou seja, é ético o ser humano buscar a sua satisfação pessoal. Então, quer dizer, tipo assim, o ser humano chegando à sua satisfação, seja no seu meio secular, na sua vida, na totalidade da sua vida, ele chegando ao princípio de satisfação, uma satisfação pessoal, está tudo certo, está dentro do padrão de ética.
temos problemas quanto a esse padrão de ética, né? Um exemplo é um indivíduo que bebe ao ponto de ficar bêbado e cair. Ele chegou a uma satisfação pessoal, pelo menos o desejo que ele queria, que era ficar fora de si, bêbado, ele conseguiu. Ele tem a liberdade dele, mas eu não posso afirmar que isso é ético. Eu não posso permitir e afirmar que um de família que se embriaga ao ponto de cair, não sabia onde é a sua casa, chegou à satisfação pessoal e tem um aspecto de ética dentro disso aí. Eu, particularmente, não vejo muito isso como ética, tá? Mas é um padrão de ética. Ética utilitarista. O certo é o que funciona. O que é útil. Visa somente o resultado. Quer dizer, esse padrão de ética utilitarista, o último lá da página 77, ele vai dizer que o certo é o que funciona. Quer dizer, o certo, se não funcionar é porque está errado. Quer dizer, você pode encontrar alguns erros nesse aspecto aí. Tem coisas que às vezes não tem, você pode não chegar ao sucesso, mas você usou um padrão de ética. Então você nem sempre, digamos assim, na ética utilitarista, vamos até corrigir, na ética utilitarista, estaríamos afirmando, então, que o certo é aquilo que funciona, tá? O que não funciona, se não funciona, é errado, tá? Mais à frente nós vamos falar do nosso padrão cristão, tá? Eu estou só abordando aqui os padrões de ética. Tá? Agora, passando para a página 78, ética existencialista. Aí o escritor ele vai nos falar a parte aí das expressões aí de dois pensadores, um tal de, que eu não conheço particularmente, J.P. Sartre, eu ouvi o nome dele pela primeira vez, que diz que o certo é existir, é ter experiência, é agir, errado é ficar inerte. Errado é ficar inerte. Tá? E ele traz um outro pensador, Aldous Huxley, acho que é assim a pronúncia, não tenho certeza, defendeu o uso de drogas, já que elas produzem experiência acima do normal. Quer dizer, na ética existencialista, é bem parecida com a anterior, né, que nós vimos aqui, a utilitarista, onde ele busca uma satisfação pessoal. Né? O certo é fazer aquilo que me agrada. Tá? O certo é ter a experiência. Ele vai a abordagem é um pouco diferente, né? Mas, no fundo, eu acredito que no meu pensamento é muito parecido. Tá? Aqui ele vai dizer que o certo é você ter a experiência, mesmo que perante a outros isso não seja o mais correto. A ética naturista, ele vai afirmar que o certo é natural. Nietzsche via como natural e virtuoso a agressividade, a severidade e o egoísmo. São naturais, quer dizer, são coisas naturais do homem, da sua natureza. Nós cristãos chamamos isso do homem de depravação total, né? Na soteriologia de John Wesley, ele vai tratar isso com muita propriedade. O homem ele se encontra o quê? Num estado de depravação total, totalmente afastado de Deus. Então, ele, sem o Espírito Santo, totalmente depravado, afastado de Deus, a sua natureza sempre o leva para uma escolha errada. Ele nunca vai escolher Deus. Sem o Espírito Santo, ele nunca vai escolher Deus. Né? Então, ele aqui vai dizer que a agressividade, severidade e egoísmo são questões naturais. Quer dizer, questões naturais, nós, no nosso âmbito cristão, não deixa de ser, de fato, questões naturais do homem, são sentimentos naturais, digamos assim, tá? Essa seria uma ética naturista, tá? Antinomismo, onde não há normas. Estamos sem lei, não existe normas. Ou seja, cada um faz o que quer, né? O legalismo, onde ele vai dizer está sobre o amor, a lei sobre o amor, para ele a letra da lei e não o espírito da lei é que sempre prevalece. Quer dizer, ele vai dizer aí que não existe relevância, no caso. Né? A lei é o que determina. Não pode sobrepor o amor, a caridade, a relevância, nada disso. A lei é que sobrepor o amor. Aí o H vai falar de relativismo, situacionalismo,
e por aí afora, etc. Tá? Esses são alguns padrões de ética, né? Que ele vai dizer ali de algumas alternativas éticas, tá? Bem, legal. Agora nós vamos entrar aqui, próximo slide, vamos entrar um pouquinho dentro da ética cristã. Essa é o que é mais interessante para a gente. Tá? Padrões de ética cristã. Aí, vamos abordar aqui. A ética é composta de escolhas, como o filósofo falou lá no vídeo, Mário Sérgio Cortella. A ética é composta de escolhas, que definem quem somos. A ética cristã é baseada em um comportamento com princípios em Jesus Cristo. Ou seja, a ética ela é composta o quê? De escolhas. Eu vou escolher se eu vou proceder de uma maneira ética ou não ética. Além de eu poder escolher se eu serei moral ou imoral, ético ou não ético, eu também tenho a possibilidade de ter padrões éticos, princípios éticos diferentes. Mas a ética cristã, ela é baseada em quê? Em um comportamento com princípios em quem? No próprio Jesus Cristo. Então, quer dizer, a ética cristã, ela deve ser baseada em princípios em Jesus Cristo. Tá? Qualquer coisa que foge do padrão dos princípios de Cristo, elas fogem do comportamento ético cristão. Tá? Aí vai prosseguir aqui. A sociedade em que vivemos nos julgam pelas nossas atitudes e comportamentos. Uma conduta compatível ou não com um líder cristão. Quer dizer, nós estamos aqui falando essa aula é para líderes cristãos, tá? Presbíteros, diáconos, diaconisas. E aí nós voltamos a esse aspecto estamos dentro desse aspecto de liderança cristã, de princípios de liderança cristã. Quais tipos de condutas, de comportamento e de ética um presbítero, um diácono, uma diaconisa deve ter diante de toda uma sociedade, porque nós não somos cristãos apenas dentro da igreja, nós somos líderes cristãos onde quer que nós estivermos, até online. É bom frisar isso daqui, porque algumas pessoas dentro da igreja, ou até mesmo na sua casa, têm um comportamento, mas quando são nas redes sociais, ela tem um comportamento totalmente diferente daquele que deveria ter um líder cristão, tá? Estou falando de uma maneira, tá? Generalizando, tá, irmão? Então, aqui apontando ninguém, não, tá? Não julgando ninguém, não. Tá? Então, e eu coloquei alguns exemplos, coloquei 4 exemplos ali, da onde nós devemos ter comportamentos e conduta cristã. Já até falei um que não está escrito, que é as redes sociais, é um aspecto a ser analisado. Redes sociais, elas são virtuais, mas elas são uma extensão da sua vida. A sua vida ela existe em um ambiente virtual, em uma rede social. E para piorar, né, ou melhorar, não sei qual é o princípio, não sei aí te formar. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas pode ser bom, pode ser ruim. Mas a rede social ela não vai te expor a uma ou duas pessoas. Ela vai te expor aí, dependendo da sua rede social, aí, a milhares de pessoas. Então, seus princípios, eles são o quê? Transmitidos pela rede social para milhões ou milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, ou até mesmo dezenas de pessoas verem o seu comportamento. Como tem sido o seu comportamento nas redes sociais? No seu Facebook, no seu Instagram, e por aí afora. YouTuber aí, né? De repente alguém tem um canal de YouTube aí, os seus comportamentos eles devem estar compatíveis com um líder cristão, devem estar compatíveis com Jesus Cristo, com a Bíblia Sagrada. Tá? Além aí das redes sociais, nós temos aqui lares com pessoas não crentes, aonde é difícil, né? Eu já, quando adolescente, eu tive um período da minha vida que eu vivia ali com meus pais que não eram crentes, e é muito difícil, muitas vezes você é julgado pelos seus atos. Tudo olha o crente, né? Algumas expressões assim. Né? Antigamente existia um termo bem feio, né? Que era o crente do rabo quente. Hoje a gente quase não ouve mais essa expressão. Mas antigamente, há algumas décadas atrás, acho que de repente há uma década atrás, aí, nós víamos muito essa expressão feia que era falado, e era uma expressão muito usada. Quer dizer, hoje, graças a Deus, isso já caiu em desuso. Então, lares, principalmente lares com pessoas não crentes, o trabalho na escola, eu botei entre parênteses a faculdade, né?
onde nós temos que ter, sim, esses princípios éticos cristãos, de líder cristão, princípios de pessoas com uma conduta cristã, com vizinhos, como você... Outro dia, numa aula, não me lembro exatamente que aula era, eu fiz uma pergunta e, na verdade, fiz uma brincadeira, eu falei assim, amados, como que eu poderia chegar na rua da sua casa sem saber o seu nome e sem saber qual é a sua casa, só sei a rua? Como eu poderia explicar para a sua vizinhança algo que eu pudesse identificar você? Assim, eu chego hoje na rua da sua casa, vou parar um morador qualquer. Como que eu... quais são as características que eu vou passar para esse morador para dizer que você... Estou procurando o irmão fulano de tal. É um irmão baixinho, alto, fala muito, não, ele é muito acanhado. Quais são essas características que os vizinhos vão identificar você? Tipo, fala muito, é linguarudo, é fofoqueiro. Qual seria a característica que iria identificar você? Algo a pensar, né? Vamos analisar aí. Quais seriam essas características? Se você vai me procurar na minha casa, qual característica você teria que usar para os meus vizinhos, sem saber meu nome, sem lembrar meu nome, para que meus vizinhos pudessem me identificar? É bem interessante, né? Para refletirmos, para você refletir aí. Então, vizinhos, tá? E na igreja? Na igreja, como que a pessoa falaria para identificar você? Você, de repente, aí tem irmãos de igrejas grandes, igreja grande aí, o que seria falado para identificar você, né? O que seria falado? É um caso a se pensar aí, para que os irmãos possam refletir. Vamos lá, nós já estamos já para quase 30 minutos de aula, vamos prosseguir. Tá? Algumas alternativas da ética, ainda aí. Tópico 2.2, ética cristã. É normativa, pois define o que deve e o que não deve ser feito. De princípios e normas. Quer dizer, nós temos aí uma ética normativa. O que é essa ética normativa? É aquela ética que tem princípios e normas. Né? A ética é definida pelo que pode ser feito e que não pode ser feito. Isso seria uma ética normativa. Tá? Na nossa página lá do 78, 2.2, ética cristã. Ele vai falar ali da ética deontológica, tá? Que é centrada, que diferente da teleológica, que é centrada no dever. Depois você dá uma lida lá, não vamos levar muito tempo nesses dois métodos de ética, não. Tá bom? Vamos prosseguir ali. Aí eu deixei uma tarefazinha aqui, depois a gente faz essa tarefa, tá? Não vamos fazer agora, não, para a gente ganhar tempo. Eu não quero passar essa aula de 1 hora. Na nossa aula presencial é mais fácil, né? Porque é a comunicação dos irmãos, então a gente passa... Normalmente ela tem 3 horas. Nós estamos reduzindo essas aulas a 1/3, aproximadamente, né? 1/3 de uma aula presencial. Tá? Então fica aí. É normativa, pois define o que deve e o que não deve ser feito, de princípios e normas. Aí eu deixei aqui, analise e anote no papel ou no seu celular o que é uma ética normativa, o que é deontológica. Tá a explicação aqui? Vamos passar, já que tem essa tarefa aqui, vamos dar uma passada. Ele vai dizer assim, página 78, é deontológica, diferente da ética teleológica, é centrada no dever. Para esta abordagem, o certo é certo, independente do resultado. Para essa ética, guardar a regra determina os resultados certos. Resultados não determinarão a regra. O certo é de princípio e não pragmático. O certo é achar em normas e não em fins. O direito é baseado em algum bem intrínseco e não extrínseco. A ética cristã é normativa, por isso, deontológica. Quer dizer, então o que é essa regra aí? Normativa deontológica. É a regra que ela se baseia em regras existentes. É o que aproxima-se um pouco da nossa ética cristã, né?
Porque nós temos princípios e nós temos regras que estão expostas na Bíblia Sagrada. Então, essas regras, elas são de as características de uma ética deontológica, com princípios, com regras já definidas anteriormente. Então, essas regras que definem a nossa ética cristã, elas são baseadas o quê? Na Bíblia Sagrada. Então, elas fazem parte aí, poderiam ser consideradas mais próximas de uma regra deontológica. E ele vai dizer que ela difere da ética teleológica. Por quê? Porque a ética teleológica, ela se baseia no resultado e não nos princípios. Quer dizer, quando ela é bem sucedida, quando você chega lá, nós vimos algumas características, bem falando sobre a conduta do ser humano, que ele chegou ao seu prazer, que ele chegou ao seu sucesso, ao seu desejo, à satisfação pessoal. Essa ética, ela é baseada mais nesses aspectos do resultado e não das regras, tá? Então, decore da seguinte maneira. A deontológica, ela vai se basear nas regras, aí você lembra dos nossos princípios éticos cristãos por intermédio da Bíblia, e nós temos, em paralelo, a teleológica, que ela é baseada não nos princípios já definidos, mas sim nos resultados, tá? Então, vamos lá. Aí ele prossegue dizendo, já encerramos aqui. Sim, aí tem um finalzinho aqui, até eu coloquei aqui, aquele de quem emana os mandamentos e as normas é perfeito e santo, quer dizer, aquele quem definiu as nossas regras, né, como liderança cristã, biblicamente falando, ele é perfeito. Ele é perfeito e ele é santo. Então, ele que institui as regras e nós seguimos um padrão de ética cristã. Só ele conhece o futuro e, por isso, seus mandamentos sempre atingirão resultado e finalidade positiva. Aí ele está dizendo aqui no livro, página 78, que foi extraído do livro Os Mandamentos de Jesus. Tópico 3, ainda na página 78, vai dizer definições de ética. Aí agora nós entramos bastante aí numa conduta de ética cristã, já usando como parâmetro a nossa Bíblia Sagrada. Tá? Definições de ética cristã. Ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. Olha que legal. Foi aí escrito pelo pensador Emil Brunner. A ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. Então, quer dizer, o que nós temos aqui? A nossa conduta, ela é guiada pela conduta divina. Ou seja, as nossas condutas e os nossos princípios são baseados nas condutas os princípios que nós recebemos por intermédio de Jesus. Então, ele é que determina esses princípios, esses valores, é o que Brunner vai falar, é o que define bem aí, de maneira bem excelente, a nossa conduta cristã. Segundo, é o estudo sistemático e prático da vida moral do homem, determinado por seu valor e norma cristã, como revelados nas Santas Escrituras. E aqui fechou com chave de ouro, né? Nos leva a entendermos que as nossas condutas, elas são reveladas pelo padrão das Escrituras Sagradas, padrões bíblicos. Observe bem, irmãos, que é o estudo sistemático, né, e prático da vida moral do homem. O que é estudo sistemático? O que é sistemático? O que é sistematizar? Vou dar um exemplo para ficar muito claro aqui para os irmãos entenderem o que é sistemático. A Bíblia, ela não é um livro sistemático, tá? Por quê? O que é esse livro sistemático? O que seria isso? Você não acorda de manhã e fala assim, eu vou ler a Bíblia hoje, o livro, suponhamos, né, o livro de Jó, porque eu quero falar sobre o amor. E está lá sistematicamente listado os princípios do amor. A Bíblia não é um livro sistemático, tá? Ela fala sobre o amor, mas nos seus diversos livros, versículos e capítulos, tá? Então, a tentativa de sistematizar a Bíblia é justamente com esse princípio. Quer dizer, a teologia sistemática, ela tem esse dever, né, essa tentativa de conseguir sistematizar alguns princípios bíblicos. Então, os irmãos entenderem, sistematizar é isso, tá? É você criar listas, né, listar todas as características, isso é sistematizar.
Vamos sistematizar o tema amor. Vamos sistematizar o tema salvação. Isso é sistematizar. Então, ele vai dizer que é o estudo sistemático e prático da vida moral do homem. Quer dizer, nós vamos tentar entender padrões, sistematizar o homem e a sua vida moral, para que venha determinar o seu valor e a norma cristã, a sua norma cristã, como revelados nas Santas Escrituras. Então, eu gostei muito dessa afirmação aqui, bem aceitável no nosso meio cristão, né? É teológica, ou melhor, teocêntrica, centrada no Deus vivo e em sua vontade, como também cristocêntrica. Ele usa algumas expressões aqui. Ele vai dizer que é teológica, depois ele vai dizer, ou melhor, teocêntrica. O que é teológica? Teológica ou teologia, que ela vem, teos é Deus, né? Logia, vem da palavra, né? Então seria a junção de duas palavras gregas, que é Deus, e logia, que a junção dessas duas palavras daria o estudo acerca de Deus, ou estudar Deus. Então seria a nossa tradução aí da palavra teologia. E ele vai dizer teologia, ou melhor, teocêntrica, que são diferentes, palavras diferentes. A palavra teocêntrica vem de teos, que no grego é Deus, e a palavra do grego eu esqueci agora a expressão exata. Depois eu vou passar para os irmãos aqui, mas eu não lembro a expressão, mas que se diz que se refere ao centro, ou seja, teocêntrica. Deus é o centro. Se não me falha a memória, no grego nós temos a palavra centro, no grego seria zentron, alguma coisa desse tipo, tá? Depois eu posso passar os irmãos lá no grupo de WhatsApp, tá? Eu não anotei, então terminei aqui não decorando aqui, não trazendo aqui essa informação para os irmãos. Mas no português nós teríamos então a palavra teocêntrica, ó, Deus e centro, tá? Deus e centro, onde Deus é o centro de nossas vidas. Ali nós temos um padrão ético onde Deus é o centro de nossas vidas, centradas no Deus vivo. Centradas em quê? Em Deus. Então, uma vida teológica, acerca dos estudos acerca de Deus, teocêntrica, no estudo onde o nosso centro, nossas vidas, nós temos Deus como centro, e ele vai dizer ali, centrada no Deus vivo e em sua vontade. Também cristocêntrico, que seria onde Cristo é o centro das nossas vidas. Eu gostei bastante dessa frase, Amados. Eu me apaixonei por essa frase, tá? Vai para o meu status do WhatsApp. Gostei muito. Uma vida teológica, teocêntrica, centrada em Deus. E também em Cristo, que seria uma vida cristocêntrica. Esse é um padrão de ética, e conduta cristã, principalmente da liderança cristã. Aqui ele nos deixa um versículo bíblico, de Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Sigamos. Agora nós vamos aqui para a página 79. Vou acompanhar agora aqui. Página 79, que vamos falar ali sobre os mandamentos de Jesus para relacionamento interpessoal, da qual ele vai chamar de suprema ética. Tá? Aqui ele nos deixa vários versículos. Ele vai nos deixar alguns versículos tratando acerca da ética cristã. Em sala, aqui eu estou no virtual, numa gravação aí para os irmãos verem depois, mas em sala eu queria fazer tipo uma espécie de uma dinâmica, deixando para cada irmão ler um versículo desse daqui e fazer cada um deixar uma análise do que ele seria, uma espécie de uma exegese de cada versículo, para cada irmão dar a sua posição a respeito do que ele leu. Então, em aula eu vou dar um tempo, deixo um tempinho para cada irmão, vou dividir ali, nós temos 12 versículos. 12 versículos, então deixaria, nossa turma tem aproximadamente 20 alunos,
então eu deixaria ali 2 irmãos para cada versículo, tá? E alguns versículos iria cair somente um irmão. Então nós temos alguns versículos ali. Façamos aos outros o que você gostaria que eles fizessem em você, falando ali dos princípios éticos cristãos, da liderança cristã. Tá? Fazer aos outros somente o que gostaria que fizesse com você. Mateus 7:12. Caminha a segunda milha, Mateus, onde Jesus ali vai declarar, né? Para caminhar a segunda milha com seu irmão, até o seu inimigo e as pessoas mais difíceis de serem amadas. Eu vou deixar essa tarefa para vocês, tá? Eu vou deixar essa tarefa para vocês analisarem cada versículo desse aqui, desses 12 versículos, tá? Nessa modalidade aqui, nessa gravação. Eu vou deixar aqui para que os irmãos analisem cada versículo e tirem de cada versículo desse padrões de ética da liderança cristã, ou padrões de ética cristã de cada um desses versículos. A maioria deles, se não me engano, ou todos, não tenho certeza, posso dar uma olhada depois, vão falar acerca de princípios expostos por Jesus. Eu creio que quase todos ou todos são princípios que foram deixados por Jesus. No final aqui, ele vai dizer: esses mandamentos solidificam a base de ética de nosso relacionamento com outros obreiros. Tá? Aqui ele vai falar de outros obreiros, porque nós vamos entrar nesse padrão de ética. Deixa eu só acompanhar aqui quantos capítulos nós temos, quantos slides. A ética cristã é ver-se no outro. Então nós temos aí a página, finalzinho da página 79, tá, irmãos? No livro tem mais coisas do que está aqui no slide. Tá? Se puder, acompanhe no livro. Tem a primeira frase aqui, eu vou ler, está baseado em Romanos 12:5, que diz: a ética de Jesus sempre nos conduz ao outro, como nos ensina o Novo Testamento. Aí ele vai dizer Romanos 12:5, diz: assim nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Bem, amados, esse padrão de ética e liderança de Cristo, ele é bem interessante. Vou tirar aqui a resolução para olhar para vocês. Deixa eu acender a luz aqui. Fica mais claro aqui. Esses princípios escritos por Cristo, principalmente de ensinamento bíblico neotestamentário, observe que Jesus ele sempre nos aponta para nós olharmos para o outro, para tratarmos os outros. Eu tenho um texto que eu vou compartilhar com os irmãos, muito interessante. Eu não sei se eu consigo compartilhar esse texto aqui, mas também nós não vamos ter tempo de lê-lo aqui, que vai falar a respeito da... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele aqui com os irmãos. Acho que se eu conseguir vai ser denso. Não vou não. Eu vou compartilhar via WhatsApp, tá? Eu vou mandar no grupo de WhatsApp um texto para os irmãos que vai falar sobre o modelo bíblico de liderança de Jesus Cristo. Vai dizer do padrão de liderança que Cristo ele nos mostra, nos ensina com seus princípios. E quando eu olho para Cristo, o padrão de liderança de Cristo, ele vai falar da liderança servil de Cristo, que Cristo ele deixou esse texto, tá? Ele vai falar um pouco sobre como Jesus ele foi líder servindo o seu próximo. Ele nos ensinou a liderar não com autoritarismo, mas ele nos ensinou a liderar com princípios de servir ao outro. Jesus servia aos seus discípulos, Jesus servia a todos os que o seguiam. E ele, com esse princípio de liderança servil, ele passou e tornou-se o maior líder de toda a história. Quando olhamos para Cristo, ou falamos de Cristo, não tem outro líder maior do que ele. Poderíamos, de repente, falar de outros líderes que a humanidade nos mostra, nos revela, homens de bom princípio de liderança. Hoje, no período, no meio aí profissional, então, existe lá aquele princípio de liderança empresarial, mas até no meio empresarial, o exemplo sempre é Cristo.
E qual foi o padrão de liderar de Cristo? Qual foi o padrão usado em Cristo para liderar os seus discípulos? Para liderar toda aquela multidão que o servia? O servir. Bem interessante. Quer dizer, como que nós podemos, então, sermos ótimos, bons líderes? Servindo aos nossos irmãos. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Servir é conquistar a liderança. Tá? Não é de maneira autoritária, como alguns líderes, né, dizem que existem líder e chefe, principalmente no ambiente empresarial, né? Na empresa onde você trabalha, você tem líderes e você tem chefe. E às vezes você consegue olhar para um chefe, para um outro chefe e olhar assim e falar assim, não, esse aqui é líder, esse aqui é chefe, ele tem a sua gestão baseada no autoritarismo. Faz o que eu mando, senão eu te mando embora. Alguma coisa desse tipo. Quer dizer, não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a ganhar e conquistar a sua liderança, por intermédio da liderança servil. Esse texto, eu vou mandar no WhatsApp para os irmãos, esse texto é muito legal. De repente, na aula presencial, eu consigo ler ele, porque o tempo é maior, são 3 horas de aula, aí eu vou tentar ler esse livro para nós fazermos uma análise desse livro, esse texto, esse artigo. Na verdade, eu acho que é um trecho de um livro. Depois eu confirmo até com os irmãos, vou mandar para os irmãos vão observar lá. Muito, muito legal. Tá? Esse texto ele foi passado no seminário. Muito legal. Se não falha a memória, na matéria de liderança e gestão cristã. Muito, muito interessante. Eu creio que vai ajudar e contribuir bastante aí para os irmãos, para o crescimento do ministério dos irmãos, da sua liderança, da sua igreja, como presbítero, como diácono. Vamos lá, voltando aqui para a questão ética. Então, a ética cristã é ver-se no outro, é o que afirma o nosso, sabiamente aí, o nosso escritor. A ética cristã é ver-se no outro. Em que áreas? As áreas onde se aplica a ética ministerial. No respeito ao outro, no honrar o outro, no reconhecimento do outro. É muito importante essa questão do reconhecimento, né, irmãos? No nosso princípio, no nosso ambiente cristão, dentro da igreja, nós reconhecermos o esforço do outro, a qualidade do outro, a valorização do outro. Na inclusão do outro, que às vezes a gente vê até com mais frequência. Alguns irmãos, eles são meio que isolados. Às vezes nós temos alguns irmãos, às vezes de maior idade, mais os anciões, que às vezes eles ficam, digamos assim, isolados, não estão inclusos junto com os irmãos. Quer dizer, então essa questão da inclusão aqui do outro é muito importante, cuidado com o outro. E observe, irmãos, que eu estou falando de questões de princípios cristãos, mas principalmente voltado para a liderança da igreja, porque o líder ele tem que ter uma visão mais generalizada. O líder, ele é um auxiliar do pastor, ele tem que estar atento a essas questões do respeito, da honra, do reconhecimento, da valorização, da inclusão, a reputação. A reputação, aí eu falo mais do aspecto do próprio líder, né? Porque para você conquistar uma liderança, você tem que ter uma característica ética de uma reputação de cristão, de líder, né? Então, esse princípio aqui é para o próprio líder. E esses princípios aqui, os do A a E, é para que você possa fazer com que o seu irmão, né, que está ali, possa ser honrado, respeitado, reconhecido, valorizado, e incluso junto aos demais, tá? Zele pela reputação do outro, tanto a reputação do outro quanto a sua própria reputação, tá bom? Para que vale a pena ser ético? Bem, por que eu tenho que ser ético? Por que eu preciso ser ético? Aí ele vai dizer, página, deixa eu ver aqui, página 71, 80. Isso. Já encerrando, tá? Encerrando já. Por que ser ético? Por que vale a pena ser ético? Tá? A ética e a integridade produzem credibilidade, confiabilidade e autoridade. São 3 princípios, amados, necessários no líder. Tá? Credibilidade, confiabilidade e autoridade. Eu acho que essas 2 características aqui,
credibilidade. E confiabilidade vai te levar a essa autoridade. Se você tiver credibilidade e confiabilidade, se as pessoas acreditarem em você, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa qual se pode acreditar, se pode confiar, você é uma pessoa confiável, você conquista a autoridade, tá? Tem líderes que não têm a mínima autoridade, né? Por quê? Porque não são dignos da sua própria autoridade, tá? Como cumprir a lei e ser sempre ético? Deixa eu acompanhar o horário aqui, estamos no horário avançado, vamos dar uma corrida aqui, apesar que já está acabando, tá? Como cumprir a lei e ser sempre ético? E essa lei que ele está dizendo, amado, aqui, são a lei das regras bíblicas, tá? Os princípios bíblicos. Não referente à lei de antiga aliança, não é isso que o escritor está querendo falar. Ele está falando de cumprir a lei, cumprir os princípios bíblicos, né? Como cumprir a lei e ser sempre ético? O poder de ser santo, ético e íntegro vem do Espírito Santo. Então, para nós alcançarmos tudo isso, toda essa ética, essa conduta moral, essa liderança, essa confiabilidade, essa autoridade, tudo por intermédio do Espírito Santo, amados. De nós mesmos não somos nada. Eu mencionei aí um pouquinho sobre a depravação total, né? Sem o Espírito Santo, não. Nós estamos totalmente depravados, totalmente desligados, totalmente destruídos aí, e precisamos do Espírito Santo. E Deus, através da sua graça proveniente, ele nos alcança aí e nos faz, nos religa. Paulo vai usar a expressão enxertados em Cristo, né? Ele vai nos enxertar em Cristo aí pela sua graça e misericórdia. Prosseguindo. Sétimo, conciso código de ética para os oficiais. Alguns princípios, eu vou só ler, tá? Eu vou só ler porque nós já estamos acabando isso aí, esses princípios da liderança, também não quero esticar muito o vídeo, mas são os 12 princípios éticos e práticos. Eu vou ler de maneira bem resumida. Não uso o púlpito da igreja para desabafos pessoais, nem atingir, criticar ou denegrir pessoas. Esse é bem interessante, eu não quero me prolongar muito nesses 12, mas isso aqui deve ser tomado muito cuidado, tá, irmãos? Tem pessoas que sobem o púlpito. Eu conheci bons pregadores que subiu o púlpito para falar mal dos outros pregadores, né, de outra igreja e tudo mais. Então, toma muito cuidado nisso, tá? Cultive um bom relacionamento com o pastor, um relacionamento de lealdade, fidelidade e fidelidade. O pastor, ele é o anjo da igreja, a pessoa da qual Deus colocou para ser o líder, para ser a cabeça. Se você não tem um bom relacionamento com o pastor, você tende a não ter uma boa liderança. Tá? A liderança foi dada por Deus ao pastor, que é o líder da igreja, o anjo da igreja. Tá? Você é um apoiador, um ajudador, tá? Até que você tenha o seu ministério, aqueles que têm interesse em ser pastor e tem o seu ministério, e seja colocado por Deus à frente de uma igreja. Mas enquanto isso não acontece, você é um ajudador, tá? Então somos, né, ajudadores. E até mesmo o pastor, né, porque você vê no aspecto do pastor ser o líder da igreja, mas ele também está debaixo de uma autoridade episcopal. Os nossos bispos, e até mesmo os bispos, eles estão, todos eles, em pé de igualdade, um respeitando a liderança do outro, então, de certa forma, todos nós estamos abaixo de uma autoridade pastoral. Prepare-se com esmero e dedicação à pregação ou ao ensino que será ministrado. Amados, o púlpito é para ser usado para pregar a palavra, não é para ser pregado experiências pessoais, tá? Nós vemos muito esse erro nos púlpitos, amados. Escola dominical, as pessoas falando das suas experiências pessoais. Paulo não nos ensina isso, Pedro não nos ensina isso, os discípulos, eles não contavam experiências pessoais. Por isso precisamos usar a Bíblia, porque quando nós pegamos o microfone para falarmos acerca de Deus, nós temos que usar parâmetro bíblico. Aí quando a pessoa não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia, ela começa a falar experiências pessoais. Não que não possamos usá-lo, tá? Podemos usá-lo sim, mas como complemento. Mas a base é a Bíblia. Nós usamos a Bíblia como base e fazemos algumas poucas. Eu, particularmente, não gosto de ficar contando experiência minha que eu fiz no trabalho, que aconteceu comigo com a minha mulher, nisso. Eu não estou ali para falar de mim mesmo, estou ali para falar de Deus, de Cristo, tá? Posso dar um testemunho, mas isso deve ser
curto, para que seja um complemento daquilo da qual eu estou querendo expor para os amados irmãos, e não como base da minha pregação e da minha mensagem. Tá? Respeite o horário. Jesus já disse que não é pelo mundo falar. Tá? Não é você pregando muito que você vai alcançar o seu objetivo. Tá? Se prepare, fale, pregue a Bíblia que você vai chegar ao seu objetivo, até que quem convence o homem ao Espírito Santo não é você de muito falar. Lute incansavelmente para manter uma conduta santa e livre de escândalo. Isso é um princípio extremamente necessário no líder cristão. Livre de escândalo, uma conduta de um homem e uma mulher de Deus. Esforça-se constantemente em adquirir conhecimento bíblico secular. Observe que aqui ele não fala só de questão bíblica, mas principalmente bíblico, né? Mas também ajudar como liderança, cuidar dos amados irmãos que estão chegando. Zere por sua reputação e pela reputação dos amigos de ministério. 8. Zere pelo seu casamento, pelo relacionamento com seus filhos. Aquele que não governa bem em casa, não está apto a governar a igreja de Deus. Olha, princípio bíblico, tá? Princípio bíblico. Não leve para o púlpito segredos que lhe foram confiados, nem histórias que envolvam a intimidade dos outros. Honre em público e em particular e seja leal à sua denominação e organização que lhe confiou a oportunidade da liderança. Mas isso aqui é um princípio extremamente necessário, que a gente às vezes encontra dentro da igreja. O líder é um líder da igreja, tá? Na Evangelho isso não acontece, não. Só nas outras igrejas. Brincadeira, tá, irmãos? Então, líder da igreja, no exercício da função da liderança da igreja, a qual foi confiada pelo seu pastor, pela igreja, e o indivíduo está falando mal da igreja, está falando mal do pastor. O pastor deu oportunidade a ele, a igreja deu oportunidade a ele, e está falando mal da igreja. Tá? Não significa que nós, às vezes, não encontramos alguns erros. Toda igreja, toda denominação, todo líder tem erros. Mas nós temos que tentar melhorar e não ficar denegrindo. Tenha cuidado com isso. Saiba guardar sigilo, sigilo os assuntos da junta diaconal e do presbitério. Isso também é muito importante. Os assuntos que você tem alguns que já estão no exercício da função diaconal, né, como presbítero. Tem outros que ainda vão chegar. Essas reuniões de junta diaconal, presbitério, são sigilosas, tá? O que é tratado ali, você não conta para ninguém. É tratado ali e fica ali. Tá? Conheça zere pelo cumprimento do estatuto e regime interno de nossa denominação. As regras existem, foram escritas com critérios e aprovadas por toda a igreja. Bem, amados, ficamos aí pela primeira aula, uma horinha de aula aproximadamente. É isso. Por hoje é só. Tá? Que possamos aí meditar nessas lições que nós tiramos agora. Tá? São 3 paginazinhas, quando você puder, faça uso do livro lá e dê uma lida, dê uma examinada. E eu deixei uma tarefazinha, não foi? Na página 79, tópico 4, logo no início da página 9. Tem aqueles versículos bíblicos lá, para que você possa dar uma analisada e responda e faça alguma conclusão. Para os irmãos que estão somente vendo online, eu peço aos irmãos que me respondam no WhatsApp algum critério dentro desses versículos, ou me fale algo relacionado a essa aula, tá? Dentro do padrão ético, o que é ser um ético cristão, me responde alguma coisa. Para quê? Para que eu possa saber que você assistiu a aula, tá? Você me respondendo via WhatsApp, não é no grupo, tá? É no privado, me responda no privado, alguma coisa relacionada à ética cristã, do que foi abordado. Faça um trechozinho, uma linhazinha, 2 linhas, poucas palavras, só para que eu saiba que você assistiu a aula e que eu possa passar para a secretaria da igreja lá, para que possa dar a sua presença, tá bom? Irmãos, fiquem na paz do Senhor, tá bom? Até a próxima aula. Graça e paz a todos. Tchau, tchau.